Oi gente, muito bom dia. Bruna Binotto aqui. Uma ótima sexta-feira pra vocês. Você já orou hoje? Essa é a pergunta que eu tenho pra iniciar esse vídeo. Você já falou com Deus hoje antes de você sair de casa, antes de você começar o seu dia? Eu tô tentando não transparecer aqui o meu estresse, porque eu gravei todo esse vídeo agora sem dar o play no vídeo. E eu gravei, quando eu terminei, eu vi que não estava gravando. Então, vamos lá. Por vezes nós vivenciamos situações, vivenciamos coisas que fogem do nosso controle. Eu já disse pra vocês em outros vídeos que tudo que eu vivi até hoje tem me ensinado uma única coisa. Eu digo uma única coisa porque é o principal pra mim. Tem me ensinado a depender de Deus e a conseguir entregar 100% do controle da minha vida pra Ele. Pra quem caiu de paraquedas aqui e não sabe de nada do que eu passei, nada que eu vivi, eu fui molestada pelo meu avô durante 10 anos. E depois disso, quando eu fui curada emocionalmente, depois que o Senhor cuidou do meu interior, eu fui realizar os meus sonhos. E o meu sonho era me casar. Quando eu casei, infelizmente, 2 meses antes de casar, o meu marido descobriu que estava com uma anemia, a gente não sabia o que era. E depois disso, ele infelizmente não aguentou o tratamento que a gente passou. Eu conto isso em outros vídeos, eu conto o testemunho inteiro. Se você quiser, você pode ver. Mas eu tô querendo te dizer que eu tô vivendo coisas e vivi coisas muito difíceis pra mim. Coisas que talvez eu não suportasse se eu não tivesse aprendido a depender de Deus e entregar o meu controle completamente pra Ele. Então eu tive que entender que, apesar de nós fazermos planos, a última palavra vem do Senhor. Isso tá escrito em Provérbios 16:1, que diz que o coração do homem faz planos, mas a última palavra vem do Senhor. Se nós estamos vivenciando, sabe, períodos que não tem como termos o controle de alguma situação, se nós estamos passando por momentos de muita angústia, de muita dor, de muita tristeza, a Bíblia nos ensina o que fazer em relação a isso. Isso não é nada novo, não é nada que ninguém nunca tenha te dito, não é nada que você não saiba. Mas eu tô aqui simplesmente para te lembrar, porque a gente é muito falho, a gente tem uma rotina muito pesada e a gente esquece todos os dias disso. A Bíblia nos ensina a orarmos. Isso, orarmos. Ele ensina a gente, em períodos de tristeza, em períodos de muita angústia, a orar e falar com o Pai. Eu sei que é difícil, eu sei que bate um desânimo, eu sei que às vezes a última coisa que você pensa é em orar. A gente costuma tentar fugir dos nossos pensamentos, fazer com que eles estejam em outras coisas, a gente costuma ocupar o nosso dia, a gente costuma ir correr, a gente costuma, sei lá, fazer uma feira, que é o que eu gosto, e isso desestressa a gente e acaba relaxando a gente. Mas a gente esquece que a nossa prioridade é Deus. E quem vai resolver os nossos problemas e nos ajudar a tirar dessa situação, tirar esse sentimento de angústia, esse sentimento de tristeza dentro de nós, vai ser Ele. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é aquilo que está sendo ensinado na Bíblia. A fórmula está na Bíblia, a fórmula está na palavra. E a Bíblia está dizendo que nós temos que orar. Preste atenção no que diz em Tiago. Em Tiago 5,13 diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Jesus no Getsemane, ele estava muito angustiado, ele estava muito triste. E a palavra diz que ele suou sangue. Essa condição humana é uma condição que hoje os médicos já sabem o que é. Os médicos dizem que é quando existe uma hemorragia nas glândulas sudoríparas. Isso acontece quando a pessoa é levada a fatores emocionais extremos. Então Jesus chegou no seu extremo em relação ao seu emocional, em relação a estar angustiado, em relação a estar triste. E ainda que ele tivesse chegado nesse extremo, ainda que ele tivesse suado sangue, ele orou. A palavra diz em Lucas 22:44 assim: estando angustiado, ele orou, ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Alguns discípulos de Jesus foram convidados para orarem com ele. Nem todos foram, e Jesus encontrou 3 vezes eles dormindo. Sabe, eu não tô aqui para falar que um dormiu, o outro não dormiu, que dormiram 3 vezes. Eu tô aqui para te perguntar, será que a gente está mais parecido com esses discípulos ou será que a gente está tentando imitar, ter uma atitude igual a que Jesus teve? Ou parecida com a que Jesus teve? Porque Jesus estando triste, Jesus estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Sabe, não é hora de desanimar, não é hora de pararmos de orar.
talvez a nossa principal, talvez a nossa única solução esteja simplesmente em trancar o nosso quarto, ir para um lugar reservado e orar e falar com o Pai. Porque Ele é o único que pode solucionar problemas, fatores extremos emocionais. Ele é o único que conhece o seu interior mais do que todo mundo que está ao seu redor e mais do que você mesmo. Será que as coisas estão tão difíceis ao ponto de nos fazer parar de orar? Eu não estou falando aqui de uma coisa que eu não vivo. Eu não estou falando aqui de uma coisa que eu não sinto. Eu também sinto, às vezes, vontade de não orar. Porque as coisas estão tão difíceis que você acredita que não adianta fazer nada. Você tem que simplesmente esperar aquilo acontecer e acabou. Mas não. A gente precisa fazer, em primeiro lugar, a nossa oração, ter o nosso contato com Deus. Talvez você fale pra mim, mas Bruna, eu oro durante todo o meu dia. Eu oro indo trabalhar, eu oro no carro, eu oro no ônibus, eu oro no trem. Eu oro malhando, eu oro dormindo. Mas, sabe, isso é muito importante, você estar todo o tempo em contato com o Pai. Ele é onisciente. É muito importante, eu nunca vou falar que isso tá errado, mas é muito importante também a gente ter um local reservado para falar com Ele. Tirar um tempo para falar com Ele, sabe? Porque eu fico pensando, a gente tá com um amigo, vamos supor que nós estamos com um amigo, e ele tá na sua casa. E ele tá comendo com você, na mesma mesa que você, e ele tá assistindo um vídeo no YouTube. Ou uma série. Você tá conversando, e o tempo todo ele tá pausando e te ouvindo. Pausando e te ouvindo. E quando você acaba de falar, ele bota play de novo e continua vendo o vídeo. Aí você vai fazer outra coisa, esse teu amigo senta no sofá e começa a jogar um videogame, você tá contando. Ele tá te ouvindo. Mas para e pensa. Essa situação não é chata. Não é desconfortável você ficar falando com uma pessoa que tá fazendo outras coisas ao mesmo tempo? Eu não tô falando de pessoas que não tem tempo nenhum do dia dela e ela só faz isso. Eu tô falando de pessoas que depois que elas voltam pra casa, ela tem a opção de escolher um momento do dia dela pra falar com Deus. Sabe, o tempo que você pode reservar pra Deus, o tempo que Deus leva em consideração, é o tempo que você tem como escolher o que você quer fazer. E você faz uma outra coisa sem ser falar com Ele. Então, uma situação adversa, ela não pode te desestabilizar. Uma situação adversa não pode te fazer parar. Se as coisas ficarem cada vez mais difíceis, cada vez mais intensas, mais angustiantes, você tem que orar ainda mais intensamente. É a palavra que está dizendo, não sou eu. Você precisa continuar, você precisa perseverar, você precisa insistir. Talvez se eu tivesse me conformado em levar a vida zen, sem querer saber de Deus, eu também tivesse vontade de parar. Mas eu falava para Deus, Senhor, não sei o que vai acontecer da minha vida, eu não sei como vai ser se acontecer isso, se acontecer aquilo, mas por favor, não me deixe ficar longe de Ti. Passa por toda e qualquer situação junto comigo. Eu não sei como vai ser a minha situação, qual vai ser a minha real condição se isso, se aquilo acontecer. Mas por favor, não me deixe passar nada disso longe de Ti. Por favor, passa por todos os momentos do meu lado. Eu preciso que você reflita sobre isso e que você comece o seu dia orando. Sabe, são 10 horas da manhã e talvez você tenha acordado muito mais cedo e você percebeu, caramba, é verdade, eu não orei. Mas ainda há tempo. Você pode mudar completamente a forma que você olha para todas as circunstâncias que estiver acontecendo na sua vida hoje. Então agradeça, persevera, insista e faça como Jesus fez e não como os discípulos fizeram. Sabe, ainda que você estiver muito angustiado, ainda que você estiver com muita tristeza dentro do seu coração, ore ainda mais intensamente. Um beijo, gente. Até semana que vem. Compartilha com amigos, se inscreve no canal e vamos lá. Vai orar.